Pai, nós possamos sair daqui, Pai, transformados, diferente do que entramos, e que, Pai, alcance cada coração do seu jeito, da sua forma, como o Senhor quiser, da forma que o Senhor desejar. Queremos estar disponíveis com nossas mentes renovadas no Espírito, para receber, Pai, esta palavra. Por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Ontem estive aqui na escola, fui recebido com muita honra também, um sorriso, um abraço. Estou me sentindo bem aqui no meio dos irmãos. Eu venho de Angola, diretamente de Luanda para cá, para Brasília. Eu venho com um propósito aqui, que é uma conexão que Deus tem aberto no nosso ministério, para abrirmos a escola de missões lá em Luanda. Esse é o propósito que me traz para cá. E eu tenho certeza que já deu certo. Eu tenho certeza disso. Por quê, queridos? Porque os irmãos, para terem ideia, antes de começar a ministrar, o nosso país, Angola, levou 36 anos de guerra. E o país está aproximadamente com 15 ou 16 anos de paz. E o país está se reconstruindo. E Deus tem mandado o avivamento naquele país. Muitas pessoas estão com o coração aberto para receber a palavra. O campo está preparado, mas está faltando funcionários, trabalhadores. É necessário escolas como Sementes ou Escola Internacional de Missões para preparar obreiros para levar a palavra de Deus aonde deve chegar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão nesta sala, vão para Angola para anunciar a palavra de Deus. Eu profetizo, há pessoas nesta sala que irão para Angola para falar da parte de Deus. Aleluia! Eu sou o pastor Antônio Quilandani do Essumo, vou completando 40 anos, né? Nem parece. Nem parece. Parece um miúdo de 25 anos. Eu sou casado, tenho 3 filhos, além de ser pastor, eu sou engenheiro de construção civil, tenho especialidade em telecomunicações, trabalho numa das grandes empresas lá em Luanda, de telecomunicações, sou docente também, sou professor, então tenho ministrado a palavra de Deus. É a minha primeira vez estar aqui no Brasil e está a ser uma grande, grande bênção. Tenho certeza que eu vou voltar novamente para cá. Aleluia! Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 49. Abra sua Bíblia, por favor. Alguém já encontrou? Que me faça sinal. Alguém já encontrou? Glória a Deus por isso. A Bíblia está dizendo no livro de Lucas, capítulo 2, 41 em diante. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltaram seus pais para casa. O menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu andamos aflitos à sua procura. Eu convido a igreja, vamos ler todos os versículos 49, 1, 2, 3. E ele perguntou: por que você estava me procurando?
não sabiam que eu devo tratar dos negócios do meu pai? Aleluia! Queridos amados, havia uma grande expectativa para subir para Jerusalém, porque era uma vez por ano. Todos os anos, as pessoas do mundo inteiro, eles tinham Jerusalém como o centro do mundo, porque lá onde estava o templo religioso, todas as pessoas se reviam com aquele templo. Pessoas vinham de várias partes do mundo, vinham da África, pessoas vinham da Europa, iam para o templo de Jerusalém. Pessoas até poderiam não conhecer o Deus de Israel, mas eles iam com o intuito de adorá-lo, e acontecia uma vez por ano. E quando Jesus começou a crescer, Jesus na verdade foi a primeira vez em Jerusalém quando tinha 8 dias. Ele foi apresentado no templo e voltou novamente para a casa dos seus pais em Nazaré. E havia uma grande expectativa, porque todos os anos os seus pais subiam para adorar a Deus. Sabem, Jesus como menino, mas Cristo como homem grande, Jesus como menino criava uma grande expectativa para saber o que os pais iam fazer lá em Jerusalém. E a Bíblia diz que quando completou 12 anos, chegou a vez dele subir para Jerusalém. Imagina, querido, enquanto ele subia pelo caminho, e porque eles viviam numa cidadezinha chamada Nazaré, na província de Galileia, é uma cidade que dista aproximadamente entre 6 a 7 quilômetros de Jerusalém. Havia conversa entre os companheiros de viagem para saber o que eles iam fazer, o que iam fazer lá no templo. E quando chegaram para lá, e porque as festas demoravam uma semana, queridos, era uma semana que a festa demorava. Se nós já preparamos um ano, por que fazer a festa uma vez, um dia só? Não, vamos demorar, vamos ficar lá. E eles ficaram lá uma semana. Enquanto eles festejavam, Jesus tinha outro compromisso. Enquanto eles estavam preocupados com a festa, Jesus tinha outra visão. Enquanto eles estavam procurando o que fazer com a Páscoa, Jesus estava preocupado com outras coisas. E quando acabou a festa, e porque havia parentes de Jesus, havia conhecidos de Jesus, havia familiares da Maria, familiares de José, que haviam acompanhado para a caravana, eles voltaram, nem deram conta que o menino estava na caravana de volta para casa. Enquanto eles voltavam, queridos, quando chegaram a casa, eles deram conta que o menino não estava lá. Eu estou a falar de menino Jesus, não estou a falar de Cristo, que é um homem. Cristo é um homem, menino é Jesus. Vocês sabem, amados, na combinação da vida de Jesus havia a parte de Jesus e havia a parte de Cristo. É por isso que Isaías está revelando: um menino foi nos dado, mas um homem foi nos entregue diante de Deus. O menino era Jesus, mas o homem era Cristo. Sabiam disso? Queridos amados, enquanto Jesus estava no templo, ele estava preocupado com as coisas do pai dele. Depois de 3 dias procurando ele, foram lhe encontrar no templo. Muitas das vezes, amado, eu me pergunto: se nós formos à tua procura, vamos te encontrar aonde? Jesus foi encontrado no templo, querido, fazendo o quê? E quando começaram a procurar, saber por que ele havia feito isso, amados, eu como pai, qualquer pai estaria preocupado. Jesus tinha 12 anos. Todo pai estaria preocupado, o menino estava em casa. E o pai perguntou, a mãe perguntou para ele: por que você fez isso? Por que vocês estão me procurando? Eu tenho um negócio maior, é tratar dos negócios do meu pai. Aí está a revelação desta noite, queridos: comprometimento. Como é que um menino de 12 anos consegue se comprometer das coisas muito maiores do que ele? Como é que um menino de 12 anos consegue se rever nas coisas muito maiores do que ele? Como é que um menino de 12 anos ele consegue vestir a causa do pai dele? Como é que um menino de 12 anos ele poderia falar em nome do pai dele que estava no céu?
Como é que um menino de 12 anos, ele poderia dizer o seguinte: se todo mundo não vai para cá, se é a vontade de Deus de ir para cá, eu vou para cá, embora que as pessoas não venham para cá, queridos. Jesus estava preocupado com as coisas do reino de Deus, amados. Aleluia! Comprometimento, amados, é muito mais do que um compromisso. Comprometimento, amados, é uma espécie de uma aliança, é uma espécie de um contrato, é algo que nós assinamos os dois fazermos. O comprometimento, por exemplo, num lar, numa relação amorosa, é o ato pelo qual nós assumimos fazer os dois. No lar, se as duas partes não fazem o que devem fazer, uma parte só é que faz, obviamente não haverá, amados, equilíbrio dentro desse lar. É a mesma coisa que acontece com Deus, amados. O primeiro sinal para seguir Jesus é aceitá-lo como Senhor e Salvador. Mas aí, amados, Senhor, é somente o princípio. Deus quer que a gente se comprometa com as coisas dele, amados. Eu quero dizer a alguém nesta noite, queridos amados do Senhor, aceitar Jesus, amado Senhor, é o primeiro passo que qualquer cristão pode dar. Mas comprometer-se com Deus é a segunda coisa que Deus quer que todo mundo faça aqui neste lugar. Por que vocês estão me procurando? Eu devo tratar dos negócios do meu Pai. Vocês vão notar, amados, que a vida toda de Jesus foi comprometimento. Uma vez ele entrou em Jerusalém, amados, com todas as pompas e circunstâncias, pessoas cantando, pessoas louvando para Deus, pessoas cantando, crianças gritando. Mas quando ele desceu, amado, ele viu, amado Senhor, que o cenário que estava preparado em Jerusalém não era cenário próprio para Deus. Pessoas vendiam, pessoas compravam, fizeram da casa de Deus um lugar de negócio, queridos. E Jesus, quando viu isso, amado, pelo comprometimento que ele tinha com o reino de Deus, não se importou que era dia da Páscoa, queridos. Ele pegou esse chicote e começou a bater toda a gente. E ele disse a todas as pessoas: a casa do meu Pai será chamada a casa de oração. E a Bíblia está dizendo, queridos, os discípulos se lembraram daquele versículo de Isaías que dizia: o zelo da sua casa me devorará, queridos. Deus quer pessoas, amados, que têm coração que ferve para Ele. Eu quero te dizer uma coisa, amados: Deus chama todas as pessoas, mas Deus não usa toda a gente. Sabe onde está a diferença? Está no comprometimento. E o comprometimento, amado, vem de uma outra palavra que chama-se responsabilidade. Quem tem comprometimento com Deus tem responsabilidade para com as coisas de Deus. E quem tem responsabilidade com as coisas de Deus, amado, ele tem disciplina para fazer as coisas de Deus. E quem tem disciplina para fazer as coisas de Deus, amados, ele tem disponibilidade para fazer as coisas de Deus. Comprometimento. Por que vocês me procuram? Eu devo tratar os negócios do meu Pai. Queridos amados, as pessoas, amados, têm procurado Deus para aquilo que eles podem se beneficiar de Deus. As pessoas querem milagres. As pessoas querem a mão poderosa de Deus. A mão de Deus revela o seu poder. A mão de Deus revela aquilo que Ele é capaz de fazer. A mão de Deus revela milagres. A mão de Deus revela curas. Mas existe outra coisa, amados, que eu quero desafiar nós nessa igreja a fazermos: procurarmos o coração de Deus. O coração de Deus é diferente da mão dele. A mão dele, amado, cura, mas o coração dele revela o propósito pela qual cada um de nós foi criado, gente. Apóstolo Paulo, revelado pelo Espírito, está dizendo: aquilo que o olho não viu, aquilo que os ouvidos não viram, aquilo que não subiu no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado a favor daqueles que o amam. Nos últimos dias, amados, Deus tem me desafiado procurar o coração dele, porque no coração de Deus você vai encontrar o caráter dele.
Vocês vão notar, amados, as pessoas que escolheram Barabás para crucificar Jesus são os mesmos que comeram o pão que ele multiplicou. Enquanto Jesus estava bem, amados, enquanto não havia problemas, quando não havia absolutamente nada, amados, todo mundo estava atrás de Jesus. Eu quero te dizer, amados no Senhor, a multidão pode experimentar o poder de Deus, mas a multidão não experimenta o coração divino do Senhor. É por isso que vão notar que no dia que Jesus entrou na casa de Zaqueu, enquanto todo mundo estava com expectativa de ver milagre lá na frente, enquanto a multidão vinha com a expectativa de ver milagre lá na frente, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus fechou a porta. Sabe por quê? Quando se fecha a porta, amado, as coisas que vamos fazer agora é de intimidade. E as coisas de intimidade, amado, só se fala com as pessoas que estão comprometidas com a intimidade. Sabia disso? Então Jesus não fala suas coisas, amado, a todas as pessoas, somente pessoas que têm comprometimento com Ele. Queridos amados, onde é que está o nosso coração? Onde é que está o foco das nossas vidas para as coisas de Deus? Muitas das vezes, amado, quando se fala das coisas de Deus, as pessoas não querem se comprometer. Queridos, eu fui consagrado muito cedo, amados. Eu fui consagrado em 2001. O irmão pode imaginar, se agora me dá com 25 anos, quantos anos me dá a vida? Eu era menino. O meu tio que me criou, queridos, e porque eu perdi meus pais muito cedo, eu perdi meus pais há 34 anos atrás. É muito cedo, quase não conheci-os. O meu tio que me criou, ele não queria que eu entrasse nessa área de pastorado. Ele não queria. Ele disse que os pastores são pobres. Ele estava a ver o foco, que eram as coisas materiais. Ele queria ter um engenheiro na vida dele, para quando ele ficasse doente, tivesse alguém que lhe desse o cartão para ir para o hospital. Ele estava com expectativa de alguém que lhe comprasse um carro. Mas na verdade, amados, quando Deus escolhe alguém, você não tem voltas a dar, amado do Senhor. Quando Deus te pega, você não tem como fugir dele. Deus me pegou, amado do Senhor, há muito tempo, e eu não dei volta a dar, amados. E comecei a avançar na direção de Deus. E amado do Senhor, eu quero vos dizer, eu já fui em países que meus tios nunca pisaram. Eu já estive em locais que meus tios não imaginaram pisar. Sabe por quê? Porque eu tenho um comprometimento com Deus. E Deus tem me levado de acordo com o seu grande propósito. Por que você está me procurando? Eu estou no lugar certo. Não estou perdido como vocês estão a pensar que eu estou. Eu não estou perdido. Eu estou no lugar certo. Eu deveria estar aqui. A versão NVI está a dizer: eu deveria estar na casa do meu pai. Mas eu gosto da versão mais anterior que diz: devo tratar dos negócios do meu pai. E o que ele estava fazendo, amado, é tratar exatamente os negócios do pai dele. E a Bíblia diz que ele estava ouvindo os mestres. E ele estava interrogando-os. E os mestres estavam tão admirados as coisas que saíam da boca dele, amados. Sabe quando alguém está comprometido com Deus? Não importa o nível da formação dessa pessoa. Não importa, amado do Senhor, de origem dessa pessoa. Não importa se a sua origem é pobre ou a sua origem é rica. Não importa se você é negro ou branco. Não importa, amado do Senhor, a cor, amado do Senhor, que você carrega. O que importa, amado do Senhor, é você agarrar o comprometimento com Deus. Deus vai te levar aonde deveria você estar. Uma vez os discípulos saíram, amado, na evangelização. E eles começaram a cantar. Eu não sou judeu, eu não sei como é que eles dançam. Mas eles estavam dançando, gente. Começaram a falar. Eu acho que havia uma briga, bispo, entre o Pedro e o João. Quem ia dar a notícia que os demônios estavam obedecendo no nome de Jesus? Eu acho que havia uma briga.
Não, eu é que vou dar a notícia, porque fui eu que expulsei o primeiro demônio. E quando chegaram, deram a notícia: mestre, escuta, ainda bem que não foste dessa vez. Porque quando você vai, você que expulsa. Dessa vez fomos sozinhos, nós expulsamos. E eles estavam tão entusiasmados, amado. A expectativa deles era tanta para dar notícia. Jesus quebrou, amado, a expectativa deles. Jesus tirou a alegria dele e disse: eu sei que vocês estão alegres, os demônios vos obedecem, mas fiquem muito mais alegres porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. O que Jesus estava a dizer, amado Senhor: demônios podem sair, mas vidas humanas são muito mais importantes. Nós precisamos nos comprometer com o reino de Deus. As pessoas, amado no Senhor, século 21, as pessoas vivem em troca de serviços. Se eu vou para a igreja, o que eu vou ganhar com isso? Aqui não tem troca de absolutamente nada. Nós não trocamos nada na igreja, gente, amado Senhor. Se você trocasse alguma coisa, você devia ir a saber qual é o valor do sangue de Jesus. Aí você começava a trocar. Se o sangue de Jesus não tem preço, então você não tem nada para trocar para Ele. Porque antes de você vir para aquele, Ele te amou primeiro. No Antigo Testamento, para você ser agradável a Deus, você devia fazer primeiro. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus faz primeiro, depois você vem atrás. Então você não tem absolutamente nada para trocar para Ele, amados. Muita gente diz assim: vou varrer a igreja, vou arrumar a igreja, o que eu ganho com isso? Ninguém está trocando nada. Há muitas pessoas, amados, quando dá carona a um pastor para ir pregar, ele pensa que está fazendo favor a este pastor. Amado, você não está fazendo favor nada. Você está comprometido com o reino de Deus, gente. Muitas pessoas pensam que quando dão oferta na igreja, amado, estão enriquecendo o pastor, estão fazendo favor. Não, você está comprometido com o reino de Deus, gente. Aleluia. Deus está procurando pessoas que estão comprometidas com Ele. Mesmo que todo mundo diga não, se Deus disser sim, é lá onde eu vou. É lá onde eu vou, gente. Aleluia. Amados, lá em Luanda, na igreja que eu estou liderando, este mês de maio é mês de oração. E nós temos um propósito que cada membro deve orar a favor de 5 pessoas. Cada um tem que pegar na sua lista, tem que pegar na sua agenda, escrever o nome das pessoas que você quer orar. E eu, na minha lista, tenho 15 pessoas. O pastor duplica sempre, não é? Eu tenho 15 pessoas na minha lista. E eu gosto de saber o que as pessoas gostariam que eu orasse a favor deles. Para uma pessoa específica, deve ter uma oração específica. Então eu quero fazer uma oração específica. E eu gostaria de saber o que as pessoas gostariam. Então eu falei com uma das pessoas, na lista dos 15. Ele disse assim: olha, eu não quero nada de Deus, mas pergunta a Deus o que Ele quer de mim. Isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha perspectiva. Eu conheço um bocadinho dos problemas que ela passa. Eu sei um pouquinho daquilo que a família dela passa. Eu estava com a expectativa dele me falar um bocadinho mais daquilo que os seus problemas eram. Disse: eu não quero nada de Deus, mas pergunta a teu Deus o que Ele quer de mim. Amado, nós temos que mudar a nossa perspectiva de Deus, amado. Muitas vezes quando nos apresentamos a Deus, a primeira coisa é falarmos de nós. Não, vamos fazer aquilo que o bispo fez aqui. Não vamos orar a favor de nós, vamos orar a favor das outras pessoas. Há uma revelação aqui, querido: quanto mais preocupado com os outros, o reino de Deus se preocupa com você. Por que vocês me procuram? Se eu estou comprometido com as coisas de Deus. Aleluia. Alguém pode analisar essa resposta e dizer assim: Jesus foi mal criado. Não, porque se você ler na sequência do texto, a Bíblia está a dizer que ele era sujeito aos seus pais. Então não era uma falta de respeito à resposta. Simplesmente os pais dele não estavam no nível que ele estava com relação ao comprometimento.
A Maria teve graça de nascer Jesus, mas a Maria não nasceu Cristo, sabiam disso? Então o nível da Maria e de Jesus era totalmente diferente. As prioridades de Jesus eram diferentes da Maria. Maria estava protegendo a sua reputação. Eu nasci hoje Jesus Cristo. As revelações de Isaías cumpriram-se em mim. A Maria estava a procurar maneiras de guardar o testemunho dela. Mas Jesus estava preocupado com as outras coisas, muito maiores do que os olhos podem ver. O reino de Deus. Uma vez Jesus disse a seus discípulos: pequeno rebanho, não temam, porque o vosso Pai vos agradou, vos dar o reino. O reino é muito mais importante que a denominação de uma igreja. O reino de Deus é muito mais importante, amado, do que carregar a Bíblia que nós carregamos. O reino de Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa, queridos. Porque quero te dizer uma coisa: no céu, amado, não haverá expulsar demônios, amados. No céu não haverá cura, sabia disso? Porque ninguém vai ficar doente. Por que vocês estão me procurando? Eu devo tratar dos negócios do meu Pai. Onde está a sua preocupação, querido? Você que está me ouvindo aqui. Aonde está a sua preocupação? Onde está o seu foco com relação às coisas de Deus? Muitas das vezes, amado, nós reclamamos de barriga cheia. Não sei se aqui em Brasília falam disso. Às vezes nós somos tão ricos e nós continuamos a reclamar. Se nós vermos nas pessoas, amados, que na verdade, amado, deviam reclamar, elas não reclamam. Estão sempre de joelhos dobrados para dizer: Senhor, obrigado por ter me dado mais um dia de vida. Os irmãos, se tiverem ideia do que tem acontecido em muitos países, principalmente em África, na Ásia, das pessoas que precisam de Jesus, amados, você ia dizer: eu sou rico à frente deles. Mas somos nós que reclamamos muito de Deus, amados. O que Deus quer é que a gente se comprometa com o seu reino. Quem se compromete com o reino dele, o Senhor vai usar a vida dele. Eu quero terminar a minha mensagem para dizer, amados, quando Jesus começou a chamar os discípulos, Jesus não chamou os discípulos a mandar ir. Não. Jesus chamou os discípulos a estarem com Ele. Quem nunca esteve com Jesus não pode mandar, ninguém pode lhe mandar ir. Deixa eu abrir mais um pouco essa revelação. Sabe, enquanto Jesus andava, amado, no mar da Galileia, apontando para o Pedro, para o Tiago, para o João, para todas as pessoas que ele chamou, ele não estava chamando eles para mandá-los ir, mas ele estava chamando-os para estarem com ele. Depois de estarem com ele, filtrados, tratados, moldados, e depois, amado Senhor, chegamos no livro de Marcos capítulo 16, está dizendo: agora podem ir. Sabe, podem ir por quê? Porque vocês já foram tratados, vocês estão comprometidos comigo agora. Ele está dizendo: agora podem ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Meu Deus do céu, sabe por quê? Porque 3 anos e meio vocês estiveram comigo, vocês viram como é que se faz as coisas, estão comprometidos com o reino. E um dia desses, amados, já no fim do ministério, ele escolheu Pedro. Pedro, passa para cá. Disse: mexe-me aqui, será que você me ama? É incrível que Jesus nunca fez essa pergunta ao João. Mas o João, no livro de João, João diz que ele era muito mais amado que todos. Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Sabe o que Jesus queria? Comprometimento. Jesus não queria dar responsabilidade àquele que na primeira esquina houver problemas, fugir. Sabe, muitas pessoas ainda não foram confiadas em grandes coisas, porque ainda não se comprometeram lá no coração. No dia que você se entregar por inteiro, amado Senhor, se prepara, porque você vai dar um voo muito grande. Deus vai te mandar, Deus vai usar você, porque por causa do comprometimento que você tem com Ele.
Eu estava falando com um bispo. Deus tem me falado para deixar de ser engenheiro, para ser só engenheiro das almas. Deus está convencendo. Você tem que largar tudo agora. Tem negociação. Negociação a alto nível. Para largar tudo. Porque o ministério que Deus confiou a mim, amados, é muito grande. É para criar um exército para Jeová. E para se criar um exército, amado, você tem que estar 100% disponível para Ele. Então, esses dias estamos tratando esse negócio com meu pai, para largar tudo. E eu tenho certeza, amados, que eu já estou a cargo do reino de Deus. Em qualquer lugar onde eu for para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Comprometimento, queridos. É isso que Deus quer. Se cada um de nós se comprometer com Deus, fazer alguma coisa com fidelidade, disciplina, disponibilidade, o mundo vai conhecer Jesus em pouco tempo, queridos. Todo mundo saberá que Jesus foi, mas Ele está presente entre meio de nós, sabes? Qual é o seu foco, querido? Em qualquer parte da vida, em qualquer área da igreja, de qualquer ministério que você está servindo, você precisa ser comprometido. Até a hora de chegar para a igreja, amado, demonstra se estamos comprometidos ou não, sabia? Até a maneira como tratamos as nossas finanças demonstra se somos comprometidos com o reino, sabia? Até a maneira como criamos nossos filhos, amados Senhor, pode demonstrar se somos comprometidos com o reino, sabia? Todas as áreas da nossa vida, amado Senhor, tem que ter foco. O foco é o reino de Deus. Aonde Deus não está a ser glorificado na minha vida nesta área? Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino da luz. Nós estávamos nas trevas, fomos transportados. Eu tenho certeza que todos estão aqui foram transportados. Alguém está nesta sala foi transportado aqui para o reino da luz. Agora que pertencemos ao reino da luz, amados, nós precisamos fazer o reino da luz avançar muito mais do que está agora, queridos. Por que vocês me procuram? Se devo cumprir. Marcos capítulo 1, versículo 35 em diante. Jesus estava orando. Sempre, era o hábito dele. Orando. Uma vez os discípulos até sabiam onde ele encontrar. Mestre, tivemos a tua procura. Foram lhe encontrar orando. Ele perguntou: o que se passa? A multidão te espera. Ah, Jesus é maravilhoso. A resposta dele foi: é por isso que eu vim, vamos lá. Até Jesus sabia onde ir, porque ele sabia por que ele veio. Uma das maiores tragédias da vida, amado, é não saber por que você está aqui. A maior tragédia da vida não é a morte, queridos, mas é uma vida sem propósito. Uma vez, amado Senhor, no livro de João capítulo 4, a Bíblia diz que era necessário passar para Samaria. E quando passou para Samaria, numa cidade chamada Sicar, ele ficou no poço de Jacó. Ele disse aos discípulos: vão comprar pão. Pastor Leido, que me admira, ele mandou 12 homens comprar pão. Mas é trazer tudo à padaria o quê? O que se passa, Jesus? É muito pão, gente. Vão comprar pão. Eu acho que o João, porque só o João que fala dessa história. O João, eu acho que ele falou: mestre, por favor, manda o tesoureiro comprar pão. Quem era o tesoureiro? Judas. Manda ele já rouba na sacola. Manda comprar pão. Mas Jesus disse: vão todos comprar pão. Estratégia do mestre, porque sabia que era necessário uma mulher vir ter com ele.
Por causa de um amado, a Bíblia está dizendo, por causa de você, Ele é capaz de dar Líbano a teu favor. Por causa de você, Ele é capaz de dar o Oriente a teu favor. Por causa de uma alma, Ele pode descer para defender essa alma. Por causa de uma pessoa, Ele disse, vão comprar pão. Não quero ninguém aqui. Ou comem lá, ou almoçam lá, mas eu quero que todo mundo saia embora. E uma mulher veio. E a mulher viu o judeu, porque os judeus eram diferentes dos samaritanos. E ainda, Jesus era rabi. Os rabis eram diferentes dos judeus em si, porque os rabis vestiam de forma diferente. E quando ele viu que era rabino, a mulher ficou mais vaidosa ainda. Me dá água para beber, mulher. Eu não posso te dar água. Se fosse samaritano, podíamos negociar. Me dá água para beber. Jesus não queria água dela. Jesus queria ela. Depois de toda a história que a igreja conhece, a mulher pegou no cântaro dela, foi embora. Enquanto ia embora, os 12 viam a vista da mulher. Não disseram nada. Foram até o encontro do mestre. Eu acho que o João, Senhor, mestre, nós já comemos a padaria toda. Está aqui o pão, mestre. Ele disse, não tenho fome. Começaram a resmungar. Aquela que vimos ali deve trazer comida. Amados, Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Enquanto os discípulos estavam preocupados com o pão, Jesus estava preocupado em tirar uma mulher que socialmente não era aceita, que socialmente era rejeitada, que socialmente ninguém aceitava. Por causa de uma mulher, mandou, amado, uma batalhão de homens ir comprar pão. Por causa de você, Deus é capaz de dar Líbano a teu favor, por causa da sua família, por causa do seu filho, por causa do seu marido, por causa da sua esposa, por causa do seu emprego. Deus é capaz de demitir o teu chefe por causa de você. Por causa de você, uma empresa pode ir à falência. Você vale mais do que você pode pensar. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, alto preço. Já foi calculado, os teólogos já calcularam o preço do sangue. Ninguém tem valor até agora. Você é muito mais valioso do que você pode pensar. Então não desperdice a sua vida fazendo outras coisas. Se comprometa com o reino de Deus. Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Chega de